Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 9 minutinhos. Muito boa noite. Quando o escritor Pero Vaz de Caminha, o escrivão de Pedro Álvares Cabral, pisou no Brasil, ele ficou impressionado com a terra que tudo dá. A Mata Atlântica estava ali na frente dele, com poucos arranhões, com uma biodiversidade de encher os olhos. 514 anos se passaram e o cenário é completamente diferente. Somente 8,5% da cobertura original está presente. E de acordo com estudos, a realidade, infelizmente, tende a piorar. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a Fundação SOS Mata Atlântica divulgaram que do ano de 2012 a 2013 houve um aumento de 9% no desmatamento, atingindo o maior nível desde 2008. Muitos especialistas, brasileiros e gringos, defendem que esse é um dos biomas mais ameaçados do mundo. Essa destruição é resultado de anos de exploração. Já tivemos ou ainda temos, entre tantos exemplos, a extração do pau-brasil, de madeira, carvão vegetal, agricultura da cana-de-açúcar e do café, a implantação da pecuária e também o crescimento desordenado. Isso acontece em um país que tem a Lei da Mata Atlântica, de dezembro de 2006, e o novo Código Florestal de 2012. A Lei da Mata Atlântica nasceu para incentivar que os produtores rurais e municípios protegessem florestas e também para estimular a criação de dezenas de unidades de conservação. O Código Florestal, que completa 2 anos, vai pelo mesmo caminho, incentivar a proteção das nossas florestas. Eu pergunto, não seria razoável que depois de tantos anos de discussão de políticas públicas, como o Código Florestal, esses índices diminuíssem? Me responda você. Na Semana do Meio Ambiente, o Sala de Debate vai discutir a Mata Atlântica. Para isso, trouxemos a Márcia Irota. Ela é diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. Também trouxemos o Leopoldo Hertal, consultor de meio ambiente da FAERJ, a Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro. E o Oscar Couto, que é professor de Direito Ambiental da PUC do Rio de Janeiro. Você que está aí do outro lado da telinha, participe. Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. Pelo Twitter, @Canal Futura, e o nosso Facebook é o Canal Futura Oficial. É fácil. Só ir no Facebook, a nossa página é Canal Futura Oficial. Eu quero saber a sua opinião. Temos como reverter esse quadro? Participe. Sala de Debate está no ar. Muito boa noite. Tudo bem, Leopoldo? Seja bem-vindo. Márcia, seja bem-vinda. Boa noite. Muito boa noite. Obrigada. Oscar, boa noite. Olá. Eu fiz uma reportagem explicando um pouco mais sobre a situação da Mata Atlântica. Vamos ver? Então vamos ver. A Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros. Aproximadamente 120 milhões de pessoas vivem nessa área em 3.410 municípios. Estes são alguns dos números do bioma, considerado por especialistas o mais ameaçado do país. Dados atualizados indicam que só restam 8,5% da vegetação. A taxa de desmatamento da Mata Atlântica voltou a subir em 2013 pelo 2º ano consecutivo, atingindo o maior nível desde 2008. Esse aumento foi de 9% entre os anos de 2012 e 2013, o que equivale à derrubada de 24 mil campos de futebol. Essa área afetada inclui mangues e restingas. Esse cenário tem causado, entre tantos pontos, o desaparecimento de aves que comem frutos, tem causado um impacto sobre as árvores da região, que tem produzido sementes menores, e a geração de renda, que vê, por exemplo, o turismo se afastar. No topo do ranking dos estados com maiores índices de destruição aparece o Piauí. O estado nordestino teve um aumento de 150% de desmatamento no período pesquisado. Oscar, eu comecei com uma pergunta e agora eu a faço para você. Não seria razoável, depois de tantas políticas públicas, de leis como a da Mata Atlântica, esses números diminuíssem? É uma expectativa legítima. Eu queria lembrar que as nossas florestas são tuteladas desde 1934. Em 1934, portanto, há décadas atrás, foi editada a primeira norma de proteção das nossas florestas, o Código Florestal. Ela foi sucedida por outra de 1965, o nosso outro Código Florestal, que acaba de ser sucedido por ainda uma terceira geração de normas.
Apesar disso, apesar de durante todas essas décadas essas florestas terem sido tuteladas, nós vemos os resultados brutais das nossas matas, desmatadas em índices brutais, inclusive recentemente. Então, acho que o desafio nosso como sociedade é fazer valer essas normas, que por dificuldades e falhas, mas resultado desse processo, ele está aí e cabe a nós, como sociedade, implementá-lo. A sua mera implementação resultará, a meu juízo, em níveis decrescentes de desmatamento. Bem, eu estou aqui com a folha.ol.com.br e aqui tem um resultado dessa pesquisa da SOS Mata Atlântica, que diz o seguinte: os hectares da Mata Atlântica derrubados. A gente vê aqui uma média anual nos anos 90 de 94.627 e aí vai decaindo para 34.313, que entre 2005 a 2008. Vamos aqui mais para o final, que entra também depois desse novo Código Florestal 2011 e 2012, 21.977 e 23.948, que é exatamente essa última pesquisa, a taxa anual entre 2012 e 2013. Márcia, por que nós tivemos esse crescimento de 2011 para 2013? O levantamento abrange, já é desenvolvido há 28 anos, então existe todo um processo de desmatamento que é contemporâneo, né? A maior parte da população brasileira vive nessa região, vive assim, em seus domínios, e a história do Brasil é a história da devastação na Mata Atlântica, como você colocou. E o que a gente vinha observando era, nos últimos anos, né, após a criação da Lei da Mata Atlântica, uma queda nessa taxa do desmatamento, uma pressão menor, uma atuação mais efetiva do poder público, mas nos últimos 2 anos nós fomos surpreendidos com esse aumento, né, no total do desmatamento. Então, esse estudo serviu como alerta, né, é um alerta aí para o poder público, né, para os governos estaduais, para o IBAMA, código, para fazer com que eles possam atuar de forma mais efetiva. Nós não sabemos, né, isso é algo que a gente não tem condições de afirmar, mas coincide com o período em que houve toda a discussão para aprovação do novo Código Florestal, né, a Lei Florestal, e o primeiro ano após a aprovação, porque o Código faz 2 anos, mas o levantamento ele identificou no período de 2012 a 2013, então nós não sabemos ainda o que aconteceu de 2013 para cá. Nós só lançaremos os dados desse último ano em maio do ano que vem, que é o Dia da Mata Atlântica. O quanto a agricultura, a pecuária influenciaram para essa devastação? Tem uma pressão. A Mata Atlântica atinge 17 estados brasileiros, então em cada região tem características e tipos de pressão que são diferentes. No Piauí, a exploração do carvão, né, das florestas, a devastação da floresta para o uso do carvão é o que vinha acontecendo, e mais recentemente a pressão da soja no Cerrado. No caso de Minas Gerais, tem a questão da fronteira agrícola, mas também são florestas naturais que estão sendo devastadas para o carvão e substituídas pelo eucalipto. Mais recentemente, né, nesses últimos meses, em trabalhos de campos, eles identificaram também uma pressão da cana. Então, o que a gente pode dizer é que a exploração da madeira ainda é muito forte, né? Áreas naturais que estão sendo devastadas para o uso da madeira ainda é representativo. Mas, claro, tem a pressão, a nossa pressão, né, de moradia, expansão das cidades, né? A maior parte das cidades, dos municípios brasileiros estão na Mata Atlântica. Então, tem também toda a questão da infraestrutura, né, do desenvolvimento, da expansão da ocupação, que acaba fazendo pressão sobre a floresta. Hoje nós temos
95% do que havia originalmente. Isso são áreas acima de 100 hectares. Se a gente pegar áreas acima de 3 hectares que são avaliadas nesse Atlas, nós somamos 12,5% de floresta natural. Então, não se justifica perder mais floresta nativa, que é patrimônio do país, né, um patrimônio nacional, às custas de um desenvolvimento que não pode acontecer, que não seja aliado à conservação. Então, eu acho que é essa questão que fica na pauta. Deixa eu saber então do Leopoldo, nós estamos tendo, a partir do pensamento dos agricultores, um desenvolvimento sem refletir sobre a Mata Atlântica? Eu acredito que não. Eu acho que atualmente a grande maioria dos produtores rurais entendem as florestas como um todo, e notadamente a Mata Atlântica, como o que a Márcia colocou, como um patrimônio da nação, inclusive protegido por lei. Mesmo no cerrado com a soja? Olha, eu acho que a gente precisa ver os momentos. Quer dizer, grande parte dos agricultores que hoje estão no cerrado tiveram estímulo governamental para ir para lá, né? Os projetos de colonização do Oeste, que eu acho que a sociedade, nós mesmos, demos à natureza, muito acertada inclusive, fez com que a gente olhasse toda aquela remoção da vegetação com outro olhar, né? E hoje a gente vê de uma forma um pouco diferente, eu acredito. Temos participação. Oscar, o Edson Fabrício fala: a preservação de nosso ambiente não depende somente das leis que tramitam no Congresso. Os cidadãos também devem exercer sua cidadania, mas para que esse exercício seja eficaz, a educação ambiental torna-se fundamental, levando o indivíduo à conscientização da importância da conservação desse ambiente, para a visão crítica frente às suas próprias atitudes. O que você acha disso? Eu concordo integralmente com a opinião do Edson. Mas eu faço uma reflexão também. Educação é fundamental, é ponto de partida, mas não é o único passo. Ele tem que ser acompanhado por outros passos. Eu vou dar um exemplo. Figurei num anúncio de cinto de segurança quando eu tinha 8 anos de idade. Isso, portanto, tem muito tempo. E depois eu adquiri a minha carteira e eu, durante décadas, andei sem cinto de segurança, apesar das inúmeras campanhas, parte das quais eu participei, sustentando a necessidade de uso, que, aliás, inquestionável, do cinto de segurança. Essas campanhas não foram capazes de convencer a mim da necessidade desse uso, e eu acho que a maioria de nós. Até que sobreveio uma lei que impôs uma multa importante, que pesa no bolso. E hoje em dia, o uso de cinto de segurança de minha parte é automático. Talvez, por causa da multa. Por causa da multa. Eu faço essa ponderação muito candidamente. Talvez não fosse essa multa, a maioria de nós ainda estivesse, a despeito das campanhas de educação, andando sem cinto de segurança. Então, eu acho que essas campanhas educacionais são fundamentais. A educação, mais uma vez, é o ponto número 1, mas ela deve se fazer acompanhar de sanções legítimas e que foram entendidas por nós, como sociedade, como necessárias a implementação ou um passo que acompanha este outro da educação. E, sob esse ponto de vista, talvez eu seja um pouco cético no sentido de não entender que a educação sozinha será capaz de resolver, embora seja imprescindível, não pode ser o único mecanismo. Ou seja, o que eu estou entendendo é que só funciona quando bate no nosso bolso. SOS está aqui do nosso lado, eles fazem campanhas atrás de campanhas, não funcionam para nada? Não funcionam. Bom, mas também os resultados têm sugerido que essas campanhas, embora nobres e louváveis, não têm sido suficientes para deter os avanços sobre a Mata Atlântica. Os números falam por si sós. Eu acho que tem um aspecto que é importante com relação aos benefícios da floresta para a nossa sobrevivência, para a nossa qualidade de vida, que está em jogo quando a gente perde esse patrimônio. Posso citar alguns serviços ambientais e o primeiro seria a água, que é vital para a nossa sobrevivência, e a floresta nativa protege as nascentes e todo o fluxo hídrico, e quando essa floresta desaparece, essa água, que é um bem finito, que também deixa de chegar
com qualidade e quantidade suficiente para o abastecimento público. Então, não é só isso. Regula o solo, o clima, né? Então, acho que tem questões que são importantes e que estão em jogo para garantir um ambiente melhor para nós. Então, eu acho que as pessoas precisam receber essa informação. Eu acho que só a educação também não resolve, mas eu acho que esse entendimento do quanto ter um ambiente melhor é fundamental, é a nossa qualidade de vida. Eu trabalho na Avenida Paulista e há poucas quadras do Parque Trianon e eu sinto a diferença quando eu estou na calçada e se eu dou 10 passos para dentro do parque, com relação ao ambiente que é melhor, o ar que é melhor, o bem-estar, né, o fato de eu estar ali em contato com a natureza. Então, o meu desejo é que as pessoas tenham nos seus bairros, nas suas casas, mais áreas verdes, né? O Rio de Janeiro é uma cidade privilegiada, né? Tem uma floresta urbana encravada aqui. Vamos imaginar se essa floresta não existisse, como seria essa cidade? É o que nós sofremos em São Paulo, né? Em alguns bairros com pouco verde, com poucos parques, com poucas áreas públicas que as pessoas possam frequentar. Eu estou olhando o site aqui do sosmatatlântica.org.br. Quais são os principais focos de campanha? Bom, primeiro levar a informação para as pessoas, informar o que é a Mata Atlântica, né? O quanto ela é importante para ter esse ambiente melhor. Nossa principal causa é a defesa da Mata Atlântica, a proteção, mas lembrando que a Mata Atlântica também está presente, pode incentivar que existam atividades e negócios sustentáveis que sejam aliados à conservação. O Leopoldo estava falando a respeito dos proprietários de terras, são os nossos principais aliados, porque a maior parte da Mata Atlântica, do que resta da Mata Atlântica, está em mãos de particulares. Quem são os principais adversários, então? Nós precisamos fazer com que esses proprietários também criem as RPPNs, né, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, e que o país também possa proteger em diversos tipos de unidades de conservação. Quem são nossos principais adversários, desafios, quais são? Olha, o desafio é, primeiro, essa questão da conscientização mesmo, né, desse engajamento, porque as pessoas muitas são informadas, muitas sabem que existem as leis, mas as leis não são cumpridas, o poder público age, mas age menos do que nós gostaríamos que agisse. Existe todo um plano de desenvolvimento e ocupação a qualquer preço que não pode acontecer às custas desse patrimônio, né? Então, se existe uma expansão, por exemplo, a Lei da Mata Atlântica, ela é uma lei que permite o uso e a exploração da floresta. Uma lei que permite a supressão da vegetação nativa para utilidade pública ou interesse social. Por exemplo, em São Paulo, Rodoanel, que suprimiu áreas de vegetação para a implantação do Rodoanel e teve todo um processo de compensação. Então, o que eu quero dizer é que quanto mais essas obras, esses empreendimentos evitarem a supressão da floresta, é melhor. É o nosso patrimônio que está em jogo, é a nossa sobrevivência que está em jogo. Então, você que está em casa do outro lado da telinha pode participar, continuar participando aqui do Sala Debate. Eu quero saber, temos como reverter esse quadro da Mata Atlântica? Já falamos de peso no bolso, já falamos de conscientização. Eu quero saber a sua opinião. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente, duas redes sociais para que você faça essa sua pergunta, esse seu comentário. Tem o Twitter, no @Canal Futura, e tem também o nosso Facebook. A nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Quero saber a sua opinião. Estamos falando de dinheiro, estamos falando de conscientização. Agora, existem muitas pessoas que fazem um pagamento para aquilo que eles causaram à natureza. Ou seja, é um pagamento de serviços ambientais, um pagamento, uma recuperação para o que foi devastado. O que você acha sobre isso? No caso, quando um infrator ele faz a supressão de vegetação nativa irregularmente, ele sofre uma multa, né? Ele paga uma multa.
O pagamento por serviços ambientais seriam aqueles que o produtor rural ajuda a manter. Quer dizer, quando ele tem uma nascente no interior da sua propriedade ou um fragmento florestal, ele está ajudando na manutenção dos processos que a colega falou. Quer dizer, ele ajuda na ciclagem de nutrientes, ele ajuda na fixação de carbono, quer dizer, ele abastece os recursos hídricos que mais tarde vão cair no reservatório que vai para a área urbana. Então, um dos caminhos, além da punição e da educação, que eu acho que são válidos, eu acho que a gente tem que transcender a lógica do poluidor-pagador para talvez avançar na questão do conservador-recebedor. Quer dizer, aquele produtor, por exemplo, ou particular, não precisa ser produtor rural, que preserva, às vezes em percentuais além do que a lei exige, eu acho que ele deve receber uma compensação financeira por isso. Eu acho que muito se fala que a questão ambiental é uma questão da sociedade, uma questão de plural. Só que eu tenho observado que no decorrer dos anos tem pesado mais para a classe rural os custos dessa conservação. Porque é na área particular dele em que está o fragmento florestal. E ele não recebe um incentivo econômico para manter aquele fragmento de floresta. Né? A reserva legal, por exemplo, é necessária, repito, mas ela é uma legislação, por exemplo, que a gente não encontra em outras atividades econômicas. Quer dizer, no caso da Mata Atlântica, que prevê que 20% das propriedades tenham, no mínimo, cobertura de vegetação, é uma lei que não está presente, por exemplo, no setor industrial. Quer dizer, você não tem que manter 20% do galpão da sua indústria a título de imóvel, né? Quer dizer, imobilizado. Você não tem que manter 20% do seu apartamento imobilizado a título de um benefício que é para a sociedade. Então, eu penso que a sociedade ela tem que diluir com o produtor os custos dessa preservação. Oscar, essa comparação é pertinente? Na verdade, o que a lei impõe em relação à propriedade rural são restrições administrativas. Quer dizer, que impedem o proprietário do pleno uso de sua propriedade. E faz isso em benefício da coletividade. O sujeito ele é impedido de utilizar de modo absoluto parte da sua propriedade à conta do bem comum ou em favor do bem comum. Não é irrazoável que haja algum tipo de retribuição em relação a esse sacrifício, embora ele também se beneficie desse sacrifício. Mas hoje em dia se debate, como o Leopoldo apresentou, a noção do protetor-recebedor. Quer dizer, aquele que, em nome de todos, da sociedade como um todo, protege os seus bens com algum grau de sacrifício pessoal, veja uma retribuição por conta desse sacrifício. Isso se dá pelo pagamento dos chamados serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos. Essa é uma questão que está sendo... que se começa a ser debatida, já foi empregada em alguns países, como Costa Rica, México, e que eu acho que pode ter espaço na sociedade brasileira, sim. Márcia, você quer complementar? Existe um projeto de lei, né, de pagamento por serviços ambientais tramitando no Congresso e é uma luta, né, do movimento ambientalista para que essa lei seja aprovada, e não é só do movimento ambientalista, mas também de outros setores, porque realmente é uma lei que vai beneficiar todos. E o que eu gostaria de citar, por exemplo, em São Paulo, já existe uma lei de pagamento por serviços ambientais que beneficia as RPPNs. Aqui no Rio de Janeiro, né, existe a lei do ICMS ecológico, que também está chegando recurso para os proprietários de RPPN. Então, eu acho que a mudança vai vir quando nós tivermos esses mecanismos econômicos, esses incentivos financeiros para quem preserva. Eu concordo que existe aí uma responsabilidade em manter esse patrimônio que é público, mas essa compensação viria por meio desses incentivos que o proprietário receberia por proteger nascente, por estar protegendo a biodiversidade regional. Então, nós somos totalmente favoráveis a isso e esse é um movimento que é de todo mundo para que realmente nós tenhamos aí exemplos, não só aí uma lei federal, mas que os estados também criem essas leis e possam beneficiar essas áreas e
criar novas unidades de conservação, fazer com que o município também receba o ICMS ecológico, fazer com que os proprietários de RPPN recebam também sua parcela aí de contribuição para que eles possam, com isso, proteger as suas áreas, né, já que eles também não recebem nenhum tipo de incentivo para proteger essas áreas. Então, o caminho é esse mesmo, é um desafio enorme para a gente. Agora, Leopoldo, você falou, e o Carlos Alberto Simões dos Santos, obrigado pela sua participação, Carlos, se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? Ele comentou o seguinte: não adianta botar a mão no bolso com multas, e sim punir com cadeia aqueles que acham que podem se beneficiar daquilo que é de todos. Seria o caso de mudar a legislação? Olha, eu acredito que não, quer dizer, eu acho que essa lógica de punir somente, ela não resolve. Ainda num dos programas conduzido por você semanas atrás, ou semana passada, sobre a questão da violência, foi apresentado um dado aqui que o Brasil já passou de 500 mil de presidiários, quer dizer, e continua encarcerando gente, quer dizer, e os índices de violência estão abaixando? Não, estão aumentando. Então, eu penso que não é por aí. Quer dizer, se a gente enxerga, por exemplo, que grande parte do desmatamento hoje na Mata Atlântica, ele está acontecendo para se fazer carvão, quer dizer, um município que tem a economia baseada em fazer carvão, em 2014, alguma coisa está errada. Quer dizer, quais são as outras alternativas econômicas que essa população tem, para que não precise desmatar, não precisa exercer uma pressão sobre os recursos naturais? Eu penso que é rever a lógica de gestão do território, quer dizer, quais são as áreas prioritárias, onde são os mananciais, onde já são áreas consolidadas, são áreas antigas, quer dizer, o que de fato causa prejuízo ambiental e quais são as áreas que nós devemos proteger com mais atenção. Eu acho que a gente tem que pensar numa lógica mais do diálogo e não, acho que, do enfrentamento. Vamos para um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais Sala Debate. Fica aí, hein?